A Edith desconhecida. Será que os nomes estão trocados? Vai ter nome, não vai ter nome? Vamos ver. Oi, Ana, me chamo Fulana, sou do interior do Ceará, moro há 12 anos numa cidade onde foi comprovado a teoria da relatividade. Hã? Mas a história se passa em outra cidade onde vivi antes desses 12 anos. Conheci o canal há pouco mais de um ano e hoje resolvi escrever para vocês. Vou enaltecer um pouquinho o almanaque do Mateus, que para mim foi a melhor invenção dele. Eu amo, eu não perco um. Mas, num todo, o trabalho de vocês é maravilhoso. Nunca desamparem a gente. Um beijo, muito obrigada. Pode contar tranquila, não citei nomes. Muito obrigada. Bom, o relato se trata de uma história que ocorreu com a minha avó materna. A minha mãe me contou essa história pela primeira vez quando eu era adolescentezinha. Hoje eu tenho quase 30 anos. Minha mãe relatou que a minha avó sempre foi uma católica muito fervorosa. Para vocês entenderem melhor, para ela só existia a Igreja Católica. Ela se confessava com frequência, não faltava à igreja aos domingos, fazia parte da Irmandade, que, se não me engano, Irmandade era um dos grupos mais importantes da igreja dela na época. Mateus, a roliça tá fungando na porta que quer sair. A minha avó foi uma mulher de fibra, muito guerreira. Desde muito cedo trabalhou na casa dos brancos. Naquela época chamava os ricos de brancos. Ela fazia de tudo na casa. Cuidava da comida, da limpeza, até de mulher com resguardo ela cuidava. Enfim, fazia de tudo e nunca foi de rejeitar trabalho. Um belo dia foi convidada... Um belo dia foi convidado para cuidar do resguardo... Bom, um belo dia foi convidada para cuidar do resguardo de uma mulher no município próximo. Ana, hoje em dia dá para ir para lá de carro, bem tranquilamente, mas naquela época era mais viável ir de canoa, porque era mais rápido. Sem falar que a minha avó também não tinha outro transporte. Daí, chegando o dia, ela foi. Era tardezinha, no caminho, às 6 horas da tarde, ela sentiu uma dor de dente muito forte. Ela gritava e esperneava, querendo pular para fora da canoa de tanta dor. E as pessoas que iam com ela a seguravam. Foi um desespero só. Até que depois de um determinado tempo, a dor passou. E desde esse dia, a dor de dente sempre vinha. Todo dia às 6 da tarde. Ela chegou ao ponto de esperar a dor vir e ela vinha. A minha avó tinha uma tia, e essa tia tinha uma amiga que havia chegado recentemente na cidade. Essa amiga dela era macumbeira. Ana, não sei se devo dizer que ela era... Eu não sei se devo dizer que ela era da Umbanda ou macumbeira, eu não entendo desse lado. Pessoal, antes de ficarem bravos com o que o pessoal conta, lembre-se que muitos são leigos. Eu também me considero, eu não sei direito, né? Hoje eu não falo mais isso. Mas muitos não sabem. Então chama qualquer feitiço, qualquer coisa, chama de... Até porque macumba não é nem nome dos trabalhos, dos despachos das coisas, né? Macumba é um instrumento. Instrumento musical, né? Mas, assim, ficou popularmente conhecido como macumba, macumbeiro, tá? Que faz essas coisas, né? Aí que ela fala, não sabe se é da Umbanda ou coisa, a gente sabe que não é de todo ruim, nem, né? Em todo lugar tem ali as suas ruindades, não é só aqui ou ali, tá? Tem muita gente aí que a gente já vê, inclusive em relatos aqui, que dentro da igreja e tudo mais, pai santo, não é não. Tá lá fazendo as coisas ruins também. Ou apenas olho e desejo também já não precisa nem fazer um trabalho, mas só o zóio ali também já conta, tá? Então, é isso que ela falou. Eu não sei se é da Umbanda ou da onde que é, macumba, eu não entendo desse lado. Mas como o povo daquela época a chamava de macumbeira, então eu vou deixar assim. Daí a tia da minha avó queria levá-la até essa Daí a tia da minha avó queria levá-la até essa amiga dela.
Ela achava que tudo o que estava acontecendo era um trabalho que fizeram. Mas a minha avó resistiu. Como havia dito, ela era muito católica e não aceitava de jeito nenhum outras religiões. Mas com muita insistência, ela aceitou ir. Ela deve ter pensado nas dores de dente, né? Tipo, ai, eu vou. Chegando no dia, foi um tio e uma tia dela acompanhando. Chegando lá, a macumbeira pediu para ela casar à mesa. Ah, o chat está na tela. E a música agora? Porque ficar sem música também é ruim. Tá aqui. Chegando o dia, foi um tio, tá bom. Chegando lá, a macumbeira pediu para ela casar à mesa. Casar significa pagar, deixar o dinheiro lá na mesa para começar os trabalhos. Daí a minha avó disse que não ia colocar nada, porque ela não tinha dinheiro. E mesmo se tivesse, ela não ia dar. Aí o tio dela foi e disse que casava, que pagava, acho que é isso, né? E assim foi. Em seguida, a mulher macumbeira começou a acender um fogo, fazendo uma fogueirinha e rezando enquanto fazia. E em meio a tudo isso, ela fazia perguntas à minha avó. E a minha avó, firme, sabendo o que estava se passando, hesitava em responder. Até que ela começou a falar. Você sente essa dor de dente todos os dias às 6 horas, não é mesmo? A macumbeira disse. E ela falou, sim. E você sabe por que essa dor de dente está acontecendo em você? Não. Pois eu vou lhe contar. Tem uma pessoa que se diz muito sua amiga, que anda de braços dados com você. Quando ela chega perto de você, já vai logo colocando o braço no seu ombro. E que você contou para ela que tem um dinheiro guardado. E a avó ficou falando repetidamente, tenho não. E a macumbeira disse, você disse sim, e ela ficou com inveja de você por conta disso. Enfim, a macumbeira chegou a falar até o tanto que a minha avó tinha guardado, e ela negando, porém sabendo que a mulher realmente tinha acertado a quantia certinha guardada. Sabendo que a mulher realmente tinha acertado a quantia que ela tinha guardado. A minha avó ficou muito assustada e continuou negando tudo, porque ela não gostava de macumba. A fé na religião dela era maior que tudo. E depois desse falatório todo, a macumbeira falou, essa sua amiga fez um trabalho para você e eu vou já lhe mostrar o que está causando essa sua dor de dente. E a minha avó, que não queria abrir boca, ainda retrucou. Mas eu não tenho nenhum problema nos dentes. E a mulher falou, abra sua boca, senhora. E a minha avó abriu. E ela tirou de dentro um besouro, casca de besouro, espinha de peixe. E tudo que ela tirava, ela ia jogando no fogo que ela tinha feito no início. A minha avó disse que exalava um fedor horrível as coisas queimando. Depois de retirar tudo, a mulher disse, era isso que estava lhe causando dor, e foi feito por causa de inveja, mas a partir de hoje você nunca mais vai sentir uma dor nos dentes. A minha avó ficou em choque com tudo, porém não acreditou em nada que a mulher falou. E no dia seguinte, chegando próximo às 6 da tarde, ela esperou pela dor. E por incrível que pareça, a dor não veio. E ela ficou aliviada. Mas a minha avó, muito religiosa, depois disso tudo, foi se confessar com o padre e contou todo o ocorrido. O padre disse muitas coisas a ela, inclusive que ela não ia mais fazer parte da Irmandade porque tinha frequentado um terreiro de macumba. Depois disso, ela passou 1 hora chorando no confessionário, pedindo para ele que a confessasse e perdoasse todos os pecados dela, que daquele dia em diante ela nunca ia acreditar e aceitar qualquer outro tipo de crença. Com o passar do tempo, o padre aceitou ela de novo. Mas ela voltou a comungar e se confessar por insistência na fé dela. Mas o padre disse que ela ia ser excomungada se ela não fosse tão insistente. Enfim, a minha avó casou.
pois na época do ocorrido ela era solteira. Ela casou, teve filhos e faleceu com 84 anos. Ela faleceu com poucos dentes na boca, alguns ainda mole. Mas depois do acontecido, até o falecimento dela, ela nunca sentiu uma dor de dente e também nunca foi num dentista. E o curioso disso tudo é que ela nunca quis saber quem era a pessoa. O meu avô até falava que ela era besta. Se fosse ele, tinha perguntado quem era e tinha mandado a mulher fazer o mesmo trabalho de volta. Mas a minha avó nunca se interessou para saber quem era. Ela achava melhor entregar tudo nas mãos de Deus e deixar para lá. A minha mãe, sempre que me conta essa história, diz que ela aprendeu a nunca confiar em todo mundo a partir desse acontecido com a minha avó. E ela diz que só devemos confiar 100% em pai e mãe, o que não é verdade também devido ao relato anterior, que a mãe quis a morte do próprio filho. Mas enfim, tudo é exceção. Então, na grande maioria das vezes, a gente confia em pai e mãe. No restante, fique sempre com o pé atrás. Ana, espero que você e os assombrados gostem do meu relato e que sirva de lição. Que Deus abençoe sua família. Amém, muito obrigada. E eu acho que é assim também. Se é ajuda, se é coisa boa, eu acho que não tem por que pensar numa religião ou outra. A mulher conseguiu ajudar. Acabou com aquilo. Sei lá, poderia levar ela à morte aquilo. E se não fosse a macumbeira, onde ela estaria agora? O padre ia conseguir tirar isso dela? Né? Mas também ela tem lá sua crença, ela ficou, né? Naquele tempo também, o pessoal, né? A cabeça às vezes mais, né? Mais assim. Mas eu acho que fica a lição para quem às vezes fica sempre com o pé atrás. Eu não digo que, né? Você tem que tomar cuidado com tudo. Mas numa situação dessa, recebeu ajuda. E ela não, na verdade, ela sabia quem era. Aposto, você acha? A amiga anda de mão dada e foi para quem ela contou. Ela sabia quem era. Ela não quis tocar mais no assunto, não é? Mas é isso. Mas, olha lá, amigona, contou, ficou com inveja e fez o negócio lá. Credo. Sabe o que isso me lembrou de tirar essas coisas da boca? Aquele vídeo, aquele coisa que o Matheus fez lá da mulher que enfia o ovo na boca da pessoa lá e começa a arrancar as coisas de dentro e pôr naquela água. Gente do céu. Quem tá com dor de dente aí já vai começar a ficar, meu Deus do céu. Não é? Maldite desconhecida. Deixa eu ver. Está gostando dos relatos no Reverso Assombrado? Então não se esqueça de deixar o seu like. E é claro, se ainda não for inscrito, se inscreva.